Sem mais delongas, vou começar aqui. Vou só responder a primeira pergunta e única pergunta, né? Que tinha lá no módulo, que foi sobre o que afinal de contas, é a dopamina. Né? A dopamina não é motivação. Então, pessoal, lembrando, o que é motivação? Né? Motivação, ela está relacionada ao disparo de um neurotransmissor que se chama dopamina, né? Numa área do nosso cérebro chamada de núcleo accumbens. Então, esse núcleo accumbens, ele recebe uma enxurrada, né? Como se fosse uma mangueirinha ali de dopamina, desse neurotransmissor, e ele vai receber essa dopamina para que gere uma motivação, um motivo para ação, né? Muita gente confunde motivação com disciplina e fala que é mais importante ter disciplina do que motivação. Isso é um erro, tá, pessoal? Até para ter disciplina eu preciso ter motivação. Eu vou explicar aqui para vocês através de alguns artigos científicos que demonstram que a gente consegue defletar, né? Que é basicamente destruir ali esses neurônios dopaminérgicos, né, de algumas áreas do cérebro de ratinhos, né, de laboratório, e ele continua tendo motivação, né? Mas somente se a coisa estiver do lado dele. Se você, por exemplo, pegar aquela raçãozinha hiperpalatável, tirar do lado dele e colocar do outro lado da gaiola, ele não vai para comer. Então ele morre de fome ali, mas ele não vai para comer. Então o que acontece? A motivação, ela existe como uma ferramenta biológica para fazer com que a gente gere uma ação. É um motivo para ação. Sair para caçar, por exemplo, é um motivo para ação, que hoje a gente não precisa mais, a gente vai no supermercado. Por isso que hoje a gente tem, também por causa de fast food, né? Não vai entrar nessa seara. Mas, basicamente, um efeito interessante da dopamina e da motivação hoje é o excesso de pessoas obesas. Porque o que acontece? Hoje, a gente tem pessoas que têm excesso de fome, digamos assim, né? Ou mais fome do que outras pessoas, e outras pessoas com menos. Isso hoje, a gente tem muito mais pessoas que têm mais fome, né, do que tinha antigamente, porque isso já foi uma ferramenta de evolução muito importante. Porque antigamente a gente caçava em grupo e ninguém, como você vê lá em filme, ninguém chegava numa galera de 20, 30 pessoas e atacava um mamute, né? Os grupos sociais eram bem menores e normalmente o que você fazia era perseguir aquele animal até a exaustão. Então, no momento que aquele animal ficava exausto, a galera ia lá, matava o animal e levava a caça para casa. Então, o ser humano andava muito naquela época, né? E o que acontece? Às vezes, mesmo que não fosse para caçar, o ser humano tinha que andar muito para conseguir achar frutas, né? Achar algum tipo de coisa. E aquela fome, né? Dar fome antes da hora, digamos assim, era importante, porque o cara ia demorar horas para conseguir comida. Então, era muito importante para que ele, no momento que ele pensasse, putz, estou com muita fome, preciso levantar e procurar comida. Às vezes o cara ia ficar horas e horas nessa busca, não ia conseguir achar, poderia morrer, né? Então, uma ferramenta que foi evolutiva lá no passado, né, que foi uma ferramenta, como é que eu vou dizer? Tem um nome aqui, eu vou dar o nome correto para vocês, tá? Uma ferramenta que gerou um reforço positivo no passado, ela hoje é uma ferramenta que não é tão boa. Por quê? Porque a gente tem um monte de comidas hiperpalatáveis. Então, a pessoa que tem muita fome, que era uma coisa construtiva, agora ela vai comer um monte de porcaria e acaba ficando obesa. Então, pessoal, a dopamina, ela vai estar sempre presente quando você levantar, por exemplo, para ir pegar uma água, para ir pegar qualquer tipo de coisa. A dopamina sempre ela está presente porque ela é um comportamento goal direct to behavior. São comportamentos voltados para um objetivo, mesmo que o objetivo seja ter disciplina. Porque, por exemplo, o pai, eu dei até esse exemplo no Instagram outro dia, o pai que acorda 4 horas da manhã para chegar 7 horas no trabalho, tem que pegar uma porrada de ônibus, pega trânsito, ele não está super feliz e excitado com isso. Porque o comum é a gente confundir dopamina, né, e motivação com alegria, excitação, tô felizão. Cara, alegria e felicidade, ela está relacionada a serotonina e endorfina. São outros neurotransmissores. Então as pessoas confundem muito motivação com isso. Motivação é esse cara que acorda de manhã, é você que acorda de manhã para ir trabalhar, é você que precisa pagar uma coisa que você não gostaria e aí trabalha numa coisa que você não gostaria para fazer isso, né? Então a motivação ela está relacionada ao motivo para ação. E
pessoas que têm, por exemplo, TDAH e comportamentos, deixa eu abrir aqui a aula, e comportamentos que normalmente são, por exemplo, a pessoa impulsiva, ou a pessoa que começa uma coisa e não termina. Quando a gente vai dar uma olhada no cérebro dessas pessoas e tem algum tipo de problema, como o TDAH, a gente consegue ver que aqui no córtex pré-frontal, essa dopamina ela não cola como nas pessoas normais dos neurônios dopaminérgicos. O que isso significa? Que a pessoa tem a motivação necessária lá no núcleo accumbens, mas só para poder executar aquela ação, para executar aquele comportamento. Quando ela executa aquele comportamento, se ela precisar continuar aquele comportamento, mesmo que ela não queira, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho, poxa, meu chefe chegou aqui, olhou para minha cara, eu me motivei para, né, dar uma acelerada aqui naquele trabalho. Então, o que acontece? Quando ele sai, aí às vezes o que o cara faz? Ele vai e pega o celular, ele vai e olha para o lado, né? Muitas das vezes aquilo ali é sem vergonhice, mas muitas das vezes aquilo ali é que a pessoa não consegue frear esse impulso, esse comportamento. A pessoa está trabalhando, passa alguém na frente dela, ela olha, né? Quando chega a esse nível, a gente consegue identificar que os neurônios dopaminérgicos do córtex pré-frontal eles não consomem a dopamina do jeito que eles deveriam. Então tem algum problema ali naqueles receptores. Então por isso que a pessoa fica pulando de galho em galho. Ela normalmente não consegue terminar alguma coisa, né? Então tem estudos desse livro aqui. Cadê ele? Se eu não achar agora, depois eu acho e mostro para vocês durante a aula. É um livro sobre TDAH aqui. É um livro sobre TDAH, né, de um mestre e um doutor, né? O mestre é o Edward, aqui são dois mestres, né? O Edward Holloway e o John Hathaway são dois mestres que fazem esse estudo e eles têm TDAH. E eles contam também com um doutor, que agora eu não vou lembrar qual é o nome, que participa com eles desses estudos. E eles identificam, por exemplo, dentro de prisões com determinados tipos de crimes, né, que são cometidos por impulso, que as pessoas têm esse problema no córtex pré-frontal. Não estou dizendo que isso vá aliviar a barra de ninguém, mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente se motiva para um comportamento, essa motivação, primeiro, que ela vai ter dois motivos. Ela vai ser por um reforço ou uma punição. Então, lá no nosso cérebro, a gente vai dar uma olhada no nosso passado, identificar ali no sistema límbico, por exemplo, na memória, aquele estímulo que eu estou tendo naquele momento, como eu me comportei no passado? Aquele comportamento foi reforçador ou punitivo? Ou seja, a consequência foi boa ou ruim? Se a consequência foi boa, eu tendo a repetir esse comportamento. Se a consequência foi ruim, eu tendo a eliminar ele, né? Então, quando eu elimino esse comportamento, ele pode entrar numa seara de perigo, né? Por exemplo. E é essa colagem que eu queria para a gente entrar na nossa aula de hoje. Quando a gente entra na seara do perigo, né, tem uma área específica do cérebro, que é a amígdala, não é a amígdala da garganta, tá, pessoal? É a amígdala do cérebro. A amígdala do cérebro, ela fica mais ou menos aqui, ela fica nessa área, né? E o que acontece? Ela é responsável por ser o radar do perigo no ambiente. Então, todo o estímulo que vi por genética, ou seja, andando pelo meio ambiente, eu tive um comportamento, aquele comportamento foi reforçador, opa, gravei. Aquele comportamento foi punitivo, opa, gravei. Então, via ontogenética, todo comportamento que eu gravei como punitivo, ele vai ser rastreado no ambiente o tempo todo, e caso algum estímulo me lembre esse comportamento, a amígdala ela é acionada e ela é capaz de reagir, né, àquela informação que está chegando do ambiente até 3 vezes mais rápido do que quando eu recebo a informação e ela tem que ser codificada, ali, decodificada por várias áreas do cérebro e ir lá para o meu córtex pré-frontal, para que eu tome a decisão de acordo com as informações que eu recebi e aí execute essa função, né? Então, olha como é bem diferente o caminho quando eu vou racionalizar um estímulo que eu estou recebendo do ambiente do que quando eu recebo um estímulo que vai acionar a amígdala. Nem o córtex pré-frontal é acionado. Eu simplesmente
reajo àquela informação. Eu não penso, eu não tenho o poder, naquele primeiro momento, de escolher a minha reação. Depois eu tenho esse poder. Naquele primeiro momento eu não tenho esse poder porque o cérebro entende aquilo como um risco, né? Ele entende aquilo ali como um comportamento que você vai ter que fazer ou uma luta, vou ter que cair na porrada agora, está vindo um assaltante, o cara está vindo me bater, né? Sei lá, uma fuga, opa, tá com uma faca na mão, tá com uma arma, não dá para mim, eu preciso sair correndo agora, né? Ou uma paralisia, tem gente que paralisa, né? Então tá vindo na minha direção com uma arma, eu não sei o que fazer, o cara, quando vai ver, a pessoa não fez nada, né? Fica simplesmente paralisada de medo. Então essas três reações são comuns a comportamentos de medo, comportamentos de luta ou fuga, comportamentos que a amígdala vai rastrear lá do ambiente. E a gente consegue, obviamente, utilizar esse conceito para fazer propaganda, para poder fazer publicidade, né? Para poder chamar a atenção ali da pessoa do outro lado. Então, essa é a temática que a gente tem hoje, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, pessoal. Lembrando que esse PDF tem lá no nosso material da aula. E lembrando, como eu avisei lá no início, que o objetivo, para não ficar igualzinho à aula, é que eu vá me aprofundar. Na aula a gente está muito lá voltado para a parte mercadológica, né? De aplicações ao marketing, e a gente tem que pular algumas coisas técnicas, alguns aprofundamentos, para que seja de mais direto ao ponto. Aqui o objetivo é justamente que a gente possa mergulhar um pouquinho mais nos conceitos e falar um pouquinho mais da parte técnica, da parte fisiológica, né? De como a coisa funciona e também responder, né? As perguntas de vocês. Bom, pessoal, então primeiro slide lá da nossa aula, tem essa afirmação do Dan Ariely, né, do livro Irracionalmente Previsível, que é emoções impulsionam decisões. Então, eu vou explicar aqui por que esse conceito é verdadeiro, né? Vou começar aqui com Johnny, né, que é o nome simbólico aqui do nosso cérebrozinho, né, do nosso encéfalo. Peguei aqui a metadezinha dele, que é mais fácil da gente trabalhar. Bom, pessoal, o que a gente está vendo aqui nessa parte mais embaixo, né, é o tronco encefálico, que pega aqui o cerebelo, né, que é essa areazinha aqui. Certo? Olha o cerebelo aqui, o outro lado do cerebelo. Né? Então, o que acontece? O tronco encefálico e o cerebelo, eles fazem parte da primeira parte do cérebro trino, né, que é um conceito que a gente utiliza para qualificar as camadas neuronais. E a gente tem a primeira parte, que é o cérebro reptiliano, a segunda parte, que é o sistema límbico, e a terceira parte, que é o neocórtex. E hoje alguns cientistas falam de qualificar aqui o pré-frontal como uma quarta parte. Mas por que isso é importante para a gente? Aqui, essa parte do tronco encefálico, ela recebe todas as informações e ela é a parte mais antiga do nosso cérebro. Eu brinco que uma maneira fácil de entender o cérebro trino é imaginar um organismo que ele vai andar naquele ambiente e ele está respirando, está batendo ali coração, né? Ele está ali com as funções fisiológicas dele, ok, que estão sendo controladas pelo cerebelo. E aí ele encosta ali, de repente, num chão que está mais quente, num chão que está mais frio, no outro que cortou ele, né? Então ele precisa qualificar aquele estímulo que ele recebeu do ambiente. E aí para isso que serve o sistema límbico. Além dele armazenar as memórias e os nossos hábitos, né, os nossos programas que a gente vai utilizar de forma recorrente, né, tanto aqueles inatos que a gente já nasceu sabendo, né, quanto aqueles que a gente vai adquirir ao longo da vida, como o hábito de comprar um determinado produto, o hábito de consumir um determinado produto de uma determinada maneira, o hábito de fumar, o hábito de beber, enfim, né? Qualquer hábito para a gente, ou qualquer hábito / vício para o nosso cérebro é a mesma coisa. É um conjunto de neurônios que a gente chama de engrama, onde está gravada uma experiência que está aqui, né, no nosso sistema límbico, mas ele está numa área chamada sistema tegmentar, que é como se fosse essa parte aqui, ó, que é o limãozinho de cabeça para baixo. A gente tem a parte tegmentar ventral e dorsal. A parte ventral é quando a gente está recebendo aquelas informações pela primeira vez, né, e formando nossos engramas. Quando aquilo se torna um hábito, basicamente o que acontece é que esses engramas eles vão andando para a parte dorsal, né, o que a gente chama de dorsalizar. Né? Qual que é a coisa interessante aqui da parte dorsal? A glia, que é a massa cinzenta dessa área,
ela é mais dura. E olha que loucura, né? Quando você tem um hábito, um vício, não é mais difícil de você perder aquilo. E tem tudo a ver com a parte fisiológica dessa área, que é porque a área cinzenta, que é a área estrutural ali dos neurônios, né? Eles ficam ali como se fosse dentro de uma uva passa dentro da gelatina, né? É aquela área na parte dos nossos vícios e hábitos, ela é mais dura, por isso que é mais difícil da gente perder, né? É mais difícil do neurônio, dos axônios, né? Eles conseguirem andar ali e se modificarem e fazerem novas conexões ou perderem conexões mais antigas por conta da fisiologia do ambiente onde eles estão. Olha que loucura, né? Que legal. Mas o que é importante para a gente disso? Que depois que esse organismo ele está andando no ambiente, né? E está recebendo as informações e elas estão sendo qualificadas, ele precisa de uma área de armazenamento de dados. Ele precisa armazenar que aquele tipo de chão é quente, aquele outro tipo corta, né? E aí a gente começa a armazenar, né, nessa parte que é o nosso neocórtex, que é essa massa, essa toalha amassada que a gente tem em cima dos sistemas mais antigos, né? E aí aqui no córtex pré-frontal, que a gente tem maior do que todos os animais, né, é a área onde a gente faz o processamento executivo, né? Então digamos aqui que é a área executiva do nosso cérebro, onde todas essas informações vão chegar para a gente poder fazer uma tomada de decisão. Então, pessoal, dá para perceber que até fisiologicamente as emoções elas acontecem antes de uma tomada de decisão, entende? Então, por isso que essa afirmação é verdadeira. Emoções realmente impulsionam decisões, porque primeiro eu vou utilizar essas emoções como base para uma tomada de decisão. Beleza? Então, primeiro momento, a gente está qualificando aqui por que essa afirmação é verdadeira. Aí eu botei até uma imagem aqui feita em IA, né, de uma brincadeira de uma pessoa comprando uma joia completamente inútil, né, e tal, mas por quê? Porque talvez tenha uma questão emocional ali, né? Então, as emoções têm maior impacto nas decisões de compra do que a lógica. Bom, pessoal, por que as emoções têm maior impacto nas decisões de compra do que a lógica? A emoção, ela é capaz de colar uma memória muito fortemente. E quando a gente vai tomar uma decisão de compra, a gente vai utilizar um efeito chamado disponibilidade cognitiva. O que é isso? Quando eu vou tomar uma decisão, seja fazer uma compra, seja fazer um voto na urna eletrônica lá, né? Seja do presidente do meu clube até o presidente do Brasil, eu vou utilizar uma coisa que se chama disponibilidade cognitiva. Eu vou tomar uma decisão e o meu cérebro ele vai utilizar decisões parecidas com essa anteriormente para que eu possa embasar essa tomada de decisão atual. E algumas decisões elas vão aparecer mais do que outras. No caso da compra, algumas marcas vão aparecer mais do que outras, né? A gente fala muito sobre share of mind, né? Daquela marca, o quanto que aquela marca aparece na tomada de decisão. Isso está ligado à disponibilidade cognitiva. Eu vou tomar uma decisão, meu cérebro vai rastrear e vasculhar na minha memória decisões que foram reforçadoras no meu passado, e aí isso vai contribuir para aquela tomada de decisão agora no presente. Então, eu vou fazer uma média, vou ponderar ali, isso, na verdade, fisiologicamente. Na aula do modelo T eu explico, né? Porque a gente tem mais de 10 mil conexões de entrada no neurônio e uma conexão só de saída. E essa conexão de entrada, para que ela gere a transmissão para o próximo neurônio, ela precisa de o nível de voltagem, ela precisa de, mais, por exemplo, os neurônios aqui do sistema límbico, eles precisam de menos 65 milivolts para que um neurônio dispare para o próximo aquela informação, né? E cada axôniozinho que está chegando, cada um desses 10 mil conexões, ela está trazendo informações ontogenéticas, né, do seu passado que estão relacionadas àquela tomada de decisão atual. Cada uma vai reforçar um pouquinho mais aquela transmissão, cada mais ou menos com menos 5 milivolts. Se aquela milivoltagem não chegar ali no neurônio de 60 milivolts, menos 60 milivolts, por exemplo, ele não transmite. Isso a gente chama de potencial de ação do neurônio. Então, se ele não transmite aquela informação não, né, não vai chegar, ela vai fazer um desvio. Então, o que acontece? A probabilidade desse desvio não ocorrer é o que a gente chama de disponibilidade cognitiva. Como que eu faço para ter disponibilidade cognitiva?
Eu tenho duas maneiras. A primeira é através da emoção. Vou despertar a emoção. A Coca-Cola é alucinante para isso, né, pessoal? Ela sabe que não pode vender o produto dela, né? Falando das características dele também assim, né? Porque tem uma série de coisas ali que fazem mal à saúde, enfim, né? A gente já sabe como é que funciona. Então ela faz o quê? Ela vende comportamento, ela vende situação de uso, ela vende situação de consumo. Por quê? Qual festa que você foi na sua vida, pelo menos aqui no Brasil e em alguns países, né, que não tinha uma Coca-Cola? Fala a verdade para mim. Sempre tem uma Coca-Cola. Seja no Natal, no aniversário, na comemoração, enfim, né? E aí o que acontece? O que ela vende? Ela vende essa situação de uso. E normalmente essa situação de comemoração, ela traz o quê? Alegria, felicidade, compartilhamento, né? E tal, emoções, por exemplo, quando está relacionada à família. Tanto ela tem comerciais que estão relacionados à perda, né? De entes familiares, relacionados ao Natal. E, enfim, né? Tem diversos tipos de abordagens que a Coca-Cola faz, que ela traz o âmbito emocional daquele consumo dela. Por quê? Porque aquilo ali é ótimo para colar. E como colar na nossa memória, né? Colar na nossa disponibilidade cognitiva. E como ela tem muita grana, né? Ela também tem capacidade de fazer o segundo efeito, que é o efeito de exposição, que a gente fala lá no módulo de neurodesign. O efeito de mera exposição é aquele efeito que daquela música que você não gostava, e aí você fala assim, putz, que música ruim, cara. E aí daqui a um mês você está escutando ela no carro e está até aumentando, né? Por que que isso acontece? Por um lado, tem a questão da exposição. Quanto mais aquele estímulo é exposto, mais a gente se acostuma com ele, e uma hora dele pode sair de uma coisa desagradável para um nem fede nem cheira, e depois para até para alguma coisa melhorzinha. Ou também pode ter acontecido de durante aquele mês, aquela música tocou ali, você não gostou, mas depois tocou num casamento, e você estava lá e foi uma festa super maneira. E aí depois tocou num outro momento que foi super bacana para você também por um outro motivo. A mesma coisa pode ser o contrário, né? Tocou no momento que foi horrível. Então, esses recebimentos de dados do ambiente que vão ser colados nessas engramas que a gente falou, né? Que estão relacionadas àquela... Por exemplo, você está escovando o seu dente com uma escova normal, aí você ganhou uma escova elétrica. Aquele comportamento da escova elétrica, que é um pouco diferente da escova tradicional, ele vai ser conectado e vai ser gravado na tua engrama de escova-dente. Entendeu? Então vão ser outros axônios, né? E outros detritos que vão colar em outros neurônios que vão trazer essa informação. De repente você olhou para a escova de dente e falou, putz, parece aquele mix, né, de bater a vitamina. Então, ele vai, de repente, pegar uma informação de que visualmente a ergonomia ali, né, o layout daquele negócio, ele pode estar vinculado a uma outra engrama que está vinculada ao teu mix de bater a vitamina. Então, o que vai definir ali, que eu quero dizer, é que quando você vai recebendo novas informações, elas vão sendo acopladas a engramas mais antigos, né? Então, quando a gente vai utilizando o efeito de mera exposição, aqueles engramas mais antigos que estão relacionados àquela pessoa que estava no casamento, aquela festa, aquelas situações, elas vão sendo acopladas ali àquela música. E aí, daqui a pouco, você, ou por efeito de exposição, ou porque ela tocou, ou por ontogenética, né? Porque ela tocou em momentos que foram legais ou ruins, você agora ou aumenta a música, ou de repente nem quer mais escutar a música, porque ela te lembra coisas ruins via ontogenética, né? Essa parte da filogenética, ontogenética e cultural está na aula de tomada de decisão. Eu estou falando aqui só para qualificar. Filogenética é genética, tá, pessoal? A gente já nasceu, é inato, como, por exemplo, o formato dos nossos dentes, né? Até uma epigenética, uma doença ou algum problema que a gente tenha via genética é filogenética. Ontogenética é o que foi gravado no nosso cérebro desde o momento do nosso nascimento até agora. Isso vai ser o nosso repertório. E o cultural, a cultura está relacionada à resolução de problema. Então, as sociedades elas se organizaram, estavam resolvendo problemas de uma maneira, essa maneira de resolver problemas foi sendo perpetuada, né? E isso é o que a gente chama de cultura. Inclusive, entretenimento é uma maneira de resolver um problema, como, por exemplo, o ócio de uma civilização, de uma cultura.
né, como diziam lá os romanos, dai pão e vinho, dai pão e circo, né, para a população, para que eles não se revoltem, né? Então, o entretenimento ele também tem uma função social, digamos assim. Então, cultura é isso. Então, só para fazer um resumo rápido, para a gente não descolar da aula, né? Então, pessoal, como eu falei, a gente tem como colar uma informação na memória através da emoção. Quem é aí mais ou menos da minha idade, 40 anos para cima, com certeza vai se lembrar do que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, né, lá quando o avião bateu nas torres gêmeas do World Trade Center. Vocês com certeza vão se lembrar aí do dia que os filhos de vocês nasceram, ou do dia que vocês casaram, ou do dia, uma coisa muito boa e muito ruim na sua vida, porque a emoção ela tem esse poder de colar na memória, né? E a outro poder de colar na memória é sobre o efeito de exposição. Então, uma maneira que eu gosto muito de usar o efeito de exposição, por exemplo, em campanhas eleitorais, é passar 4 vezes aquele material para cada grupo de públicos, né? Por quê? Porque 4 vezes, quando ele vê aquele material, eu tenho uma pré-garantia de que aquela informação está sendo gravada no cérebro dele. Se eu passar muito disso, ele pode ser aquele tipo de propaganda que você fala, nossa, não aguento mais ver essa propaganda, que saco. Você pode gerar um pouco de efeito contrário, né? Então, quando a gente cria um storytelling, né, por exemplo, 10 peças que vão comunicar uma mensagem, e eu passo cada uma delas 4 vezes, eu estou usando o efeito de mera exposição para gravar cada uma dessas pecinhas da minha mensagem, para que no final do processo a pessoa se lembre dessa storytelling que eu estou querendo contar, né? Por exemplo, isso que a gente faz muito em campanha eleitoral, né? Durante aqueles 45 dias de campanha, a gente tem que contar um storytelling na cabeça daquela pessoa e o objetivo é que ela se lembre o máximo possível desse storytelling no dia da votação, que é por isso que ela normalmente isso influencia a tomada de decisão. Por exemplo, um vinho. Quem gosta de vinho de R$ 50 e vinho de R$ 2.000 pode ter muitas diferenças, mas uma grande diferença normalmente, né, 80% por aí, vou dar um chute alto, não um chute, não tenho esse dado científico, tá, pessoal? Vou dando um chute porque eu estou querendo dizer que é um efeito neuronal. Quando a gente tem muito conhecimento sobre algo, a gente tem mais motivação para tomar decisão sobre aquilo. Então, no exemplo do vinho, o pessoal que compra o vinho de R$ 50, R$ 20, para ficar chapado, para ficar bêbado, e tem uma diferença na tomada de decisão do cara que compra um vinho de R$ 2.000, que normalmente ele entende ali do terroir daquela uva, do local de onde ela foi feita, da maneira como foi fermentado. Então, esse conhecimento, né, esses pedacinhos, esse storytelling que ela conhece daquele vinho, ajuda na tomada de decisão. A cerveja usou isso mais recentemente, né? Quem tem a minha idade aí nunca imaginaria pagar R$ 50 numa long neck de cerveja um dia. E hoje temos cervejas até mais caras, né, do que isso. Por exemplo, a cerveja Deus, que custa R$ 250, né, no Brasil. Então, por que a pessoa paga mais caro numa cerveja artesanal? Porque ela conhece que os ingredientes são diferenciados, ela tem ali uma história falando daqueles ingredientes, por que eles fazem isso, aquilo, outro, né? Então, assim, quanto mais informação eu tenho sobre um produto ou serviço, mais fácil vai ser a minha tomada de decisão a respeito dele, porque eu tenho disponibilidade cognitiva. Fechou? Basicamente é isso. Então, estudos sobre como a ativação do sistema límbico, especialmente a amígdala, influencia compras impulsivas, já é conhecido por muitas empresas. Como eu falei, a amígdala é o radar do perigo, né? Como é que funciona o recebimento de informação dos nossos sentidos? Os nossos sensores, nosso sistema nervoso, ele está saindo do nosso encéfalo, né, via coluna vertebral, e ele está sendo ramificado para todo o nosso corpo. Aqui em cima a gente tem um plexo que ramifica para os membros superiores, aqui no meio a gente tem um plexo que ramifica para os nossos órgãos, né, do tórax, e mais embaixo a gente tem um outro plexo que ramifica para os membros inferiores. Esse sistema nervoso ele é dividido em 2 tipos de sensores, né, que são os nervos motrizes e sensoriais. Os sensoriais, o motriz serve, por exemplo, para eu pegar o mouse. Eu olhei para o mouse, peguei o mouse, estou mexendo no mouse. É o nervo motriz que me fez mover meus dedos, né, e sentir a pressão do mouse, que era suficiente para que eu levantasse ele sem que ele caísse, certo? Quando eu encostei nele, como o ar está ligado, ele está geladinho. Então, aí foi o nervo sensorial. Então, a outra qualidade de nervo que eu tenho vai
encostar, depois de encostar e pegar aqui o negócio, ela está sentindo, por exemplo, a temperatura desse objeto, certo? Quando a gente recebe toda essa informação que vem de todo o corpo, o cérebro, a grande maioria dela, grande maioria do tipo só o que não vem, é parte do nosso olfato e parte da nossa audição que vai direto do sistema límbico, né? Todo o resto, ele vem por aqui, né? Pelo nosso tronco encefálico. Quem mora em apartamento, em condomínio, provavelmente já viu o pessoal abrindo aquela caixa de luz e aí viu que tem um prendedor que passa um monte de cabo ali no meio, né? O nosso tronco encefálico é como se fosse esse prendedor. Todo o nosso cabeamento nervoso, ele passa aqui por dentro e vai ser ramificado, né? Aí aqui no meio a gente tem um sistema chamado sistema SARA, né? Que é dentro do tubinho que passam os nervos, a gente tem uma área que é o sistema anterior reticular. Oh, meu Deus, esqueci o nome do A do sistema SARA. Sistema bababá reticulado anterior. Espera aí, rapidinho para eu não dar informação incompleta para vocês. E botei SARA aqui, só SARA, não botei sistema, mãe. Aí deu aqui a esposa de Abraão, olha isso. Vamos lá. Anterior, galera. Sistema anterior, sistema ativador reticular anterior. Cadê a aula? Sistema ativador reticular anterior. O que é esse sistema? Ele é um tubinho, né, por onde passa o nosso cabo. E esse sistema ele vai rastrear algumas informações que estão chegando. É como se fosse o algoritmo da rede social do nosso cérebro. Sabe quando você resolve comprar alguma coisa e você nunca viu ninguém com aquilo? E na hora que você conseguiu o dinheiro para comprar, de repente você começa a ver um monte de gente com aquilo? Ou você acabou de comprar, começa a ver? Eu dou sempre, por exemplo, assim, você ganhou grana e se seu sonho era comprar um Land Rover verde abacate com bolinha vermelha. Você nunca viu um carro igual a esse na sua vida. Ninguém que você falou nunca viu. Aí você comprou o diabo do carro, você consegue ver 3 ou 4 Land Rover igualzinho ao seu, né? Então, por que isso acontece? Porque o sistema SARA ele está vinculado à nossa emoção. Então, a nossa memória emocional. Então, o que acontece? Quando a gente tem algo que é muito emocional para a gente, que está ocupando muito desse processamento, que o nosso cérebro ele quer guardar energia. Então, quando a gente está remoendo ali aquela informação, quando a gente está muito emocionado com alguma coisa, a gente, por exemplo, está para ter um filho, alguém da nossa família ficou grávida, né? E tal, a gente começa a ver um monte de coisa de grávida, de criança, um monte de gente fica grávida, um monte de grávida aparece na rua que você nunca viu, né? Então, o que acontece? O sistema SARA, ele é o primeiro filtro da atenção, porque ele vai pegar tudo que está vinculado emocionalmente a você naquele momento. Então, por isso que às vezes você fala assim, nossa, eu nunca vi, agora começo a ver. Porque agora isso faz parte do repertório do radar do sistema SARA. Depois do sistema SARA, a gente vem aqui para o sistema límbico, aí a gente tem o tálamo, que é o segundo filtro da atenção. O tálamo é o seguinte, você não estava aí do outro lado sentindo a blusa no seu ombro antes de eu falar sobre isso. Se você não estava sentindo a bermuda ou a calça na sua coxa antes de eu falar sobre isso. Por quê? Porque essa informação não é relevante para você nesse momento. Então, o tálamo ele vai filtrar todas as informações que não são relevantes para a gente. É por isso que a gente recebe 11 terabytes de informação por segundo do ambiente e a gente só tem consciência de 40 bytes. Uma conversa, pessoal, já leva 30 bytes embora. Por isso que você está conversando com 2 pessoas, elas resolvem falar ao mesmo tempo, e aí você consegue entender um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas você se perde em algum determinado momento, porque você só tem como processar uma parte daquela informação. Tem um outro efeito de atenção, se chama memória seletiva, atenção seletiva, que está relacionado ao efeito coquetel. Né? A gente tem uma rede de atenção chamada rede de modo padrão. Quando a gente está viajando na maionese, quando a gente está no dia a dia no automático, é essa rede de modo padrão que ela está acionada. Tem 2 opções, né, 2 teorias, 2 hipóteses para como essa rede funciona. Né? A primeira hipótese é que a gente está filtrando esses 11 terabytes do ambiente e escolhendo qual desses 40 bytes vão ser da nossa consciência, né? Ou seja, eu vou filtrar ali do ambiente informações, saliências visuais, que a atenção está em relação à saliência. Se eu apagar aqui a minha tela, tudo,
e botar uma bolinha branca no meio, é isso que vai chamar a atenção de vocês, que é um contraste visual. Tá tudo preto e tem uma bola branca no meio, é uma saliência visual. Tá tudo parado numa tela, e de repente passa um passarinho voando. A sua atenção vai para o passarinho voando. Por quê? Porque é uma outra saliência visual. A imagem está parada, de repente passa um passarinho, tem um contraste, né? Movimento estático. Esse contraste é uma saliência visual. Aí você olha para o passarinho. Então, a rede de modo padrão, uma das hipóteses, a primeira hipótese é que ela é a hipótese sentinela. Ela está sempre rastreando o ambiente, buscando as saliências visuais para poder chacoalhar a gente, tirar a gente da rima. Ou, dá uma olhada ali que agora isso aqui é importante, né? A outra hipótese é a hipótese de que a gente está sempre utilizando essas informações para poder fazer, tipo, não é efeito maionese, né? Mas é como se fosse viajar na maionese. É que a gente fica viajando, ponderando, planejando, fazendo situações, né? Por quê? Porque quando a gente olha a rede de modo padrão, ela também está relacionada a áreas de passado e futuro. Ou seja, ela está relacionada a áreas da gente ficar lá pegando informações do passado e planejando situações no futuro. Então, a rede de modo padrão, a gente tem essas duas hipóteses, talvez as duas estejam corretas, né? Pode estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente está no modo automático, ou seja, você está escovando o dente pensando na moda bezerra, você está no ônibus e pensando em alguma coisa, né? Viajando na maionese, na rede de modo padrão, o nosso cérebro ele pode estar tanto pesquisando essas saliências, que a gente sabe que ele está, porque isso é o que chacoalha ali para a gente voltar para a atenção, ou ele pode também planejando, não tem nada de errado com isso. A gente pode estar planejando viajando na maionese, aí quando você volta eu brinco que você está em Nárnia, né? Quando você volta para o planeta Terra, às vezes você nem se lembra muito bem que você estava ali, né? Porque você foi chacoalhado e a tua atenção, aqueles 40 bytes da consciência, eles foram levados para um outro tipo de processamento, né? Então, pessoal, como que a amígdala funciona? Quando é uma informação de perigo para aquele cérebro, ela vai chamar, ela vai ignorar ali praticamente todo o nosso processamento. Ela vai vir sim pelo SARA, ela vai sim passar pelo tálamo, mas depois do tálamo, ao invés dessa informação ser passada para todo o nosso córtex, por exemplo, aquilo que eu estou vendo vem aqui para o occipital, né? Aquilo que eu estou ouvindo vai ficar aqui no parietal, aquilo que eu estou sentindo cheiro também um pouquinho aqui no parietal e um pouco no temporal e parietal, né? O que eu estou sentindo e cheirando, pessoal, temporal e parietal, beleza? Aquilo do meu tato, né? Aqui no parietal. Aquilo que eu estou, por exemplo, sentindo nos sentidos em relação à sensibilidade, né? Que tem aquele homúnculo, você bota ele, homúnculo de Penfield no Google, você vai ver um boneco que tem um narigão, uma beição, as mãos grandonas, que na verdade é uma definição de como seria o nosso corpo se onde a gente tem mais sensores, né? mais sensores, vão captar as informações do ambiente, fossem maiores. Então, o nosso nariz, nossa boca, nossas mãos seriam muito maiores porque tem mais desses sensores. Então, toda essa parte sensorial, ela fica aqui em cima. Então, quando a gente vai receber uma informação do ambiente, ela passa por todo esse primeiro processo, por todo esse segundo processo que eu falei, e vai aqui para o pré-frontal para aí sim eu tomar uma decisão. Quando a gente aciona a amígdala, ela passa por esse primeiro processo, só que daqui, pessoal, ela já reage. Olha que loucura, ela não passa no pré-frontal. Então, por conta disso, a gente consegue reagir 3 vezes mais rápido. Por isso que a gente acionar a amígdala é bom para chamar atenção para aquilo que a gente quer passar, para aquela informação. Só que aquilo ali a gente vai chamar atenção através de um problema, de um risco, né? De algo que ela vai reagir com luta, fuga ou paralisia. Olha que loucura. Então, depois eu tenho que assentar essa informação com alguma coisa boa. Porque senão a disponibilidade cognitiva que a minha marca vai gerar é negativa. Concordam comigo? Eu preciso, sim, chamar a atenção da pessoa. Eu vou usar a amígdala porque é muito eficiente. Mas depois de eu chamar a atenção, aquilo tem um custo. Eu vou chamar a atenção dela demonstrando para ela alguma coisa, um perigo. Né? Alguma coisa ruim, um perigo, para que a amígdala dela seja acionada. Depois que ela vem para a atenção, eu tenho que engajar ela com alguma coisa que seja justamente apaziguar esse perigo. Então, por exemplo, gerar a solução para o meu problema. As empresas já sabem disso há muito tempo, né, pessoal?
Então, eu queria trazer um case para a gente poder analisar, que é justamente um case que utiliza o sequestro da amígdala, que foi capaz de trazer uma marca que não era a primeira em sua categoria para o primeiro lugar no Brasil, não só na mente do consumidor, mas em venda. E ela tinha 3 problemas muito graves para resolver, né? E aí eu vou mostrar aqui como esses problemas foram resolvidos e como, no final das contas, esses estímulos para a amígdala foram utilizados, tanto no primeiro momento para atingir e chamar atenção, como no segundo momento para mostrar esse problema sendo resolvido através dessa solução. Então, pessoal, primeiro problema era o seguinte: o SBP ele estava entrando lá no final da década de 90 com um produto que era sustentável, né, e menos tóxico. Qual que é o problema disso? Só por ser um produto tóxico, né, o corpo materno ele já reage. Então, a gente consegue perceber que quando a gente mostra coisas tóxicas ou fala de temas de toxicidade, né, ou coisas que podem, digamos assim, ser um problema para a saúde dos filhos, e que você não tem muito controle, né? Às vezes um produto tóxico está ali no meio ambiente e você não tem nem ciência de que existe aquilo. Então, quando uma mãe escuta sobre um produto tóxico ou vê um símbolo de um produto tóxico, como aquele biohazard, né, por exemplo, o coração dela, por exemplo, começa a bater mais rápido, né? A amígdala, ela aciona a ínsula. A ínsula, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Isso daqui ainda faz parte do sistema límbico, tá, pessoal? Logo depois dessa parte, vai ter a primeira camada do cérebro. Porque aqui ele é dividido em 2. Vou fazer assim, ó. A primeira camada cortical, logo depois aqui do parte do sistema límbico, se chama ínsula. E essa área está relacionada à dúvida. O que isso significa? Que a gente consegue identificar, por exemplo, que a pessoa gostou de um produto ou serviço. Só que aí a gente vê que aquilo acionou a ínsula, então ela teve uma dúvida. E a gente pode conseguir explorar mais e identificar, por exemplo, se ela não gostou por causa da cor, por causa do modelo, né? Enfim, né? A gente consegue identificar ali, por exemplo, que o cérebro gostou de um produto e aí depois, através de técnicas e metodologia ali na própria análise, né? Depois de mostrar o produto, a gente identificar se é aquela cor que é melhor para ele, se é aquele estilo, se é aquela música que está tocando que é melhor, tarará, tarará, tarará. Uma das partes que a gente analisa é por causa da dúvida. Beleza? Ok? Normal, né? Dúvida tem tudo a ver com comportamento de consumo, né, não, pessoal? Então, o que acontece? A amígdala, ela era acionada e depois acionava a ínsula, mostrando que ela queria se afastar daquilo ali. E aí, o que acontece? Isso ajudou, por que essa é uma informação que ela é inata para a mãe nesse caso? Porque no passado, aquela informação via ontogenética, né? Lá no passado era ontogenético, agora é filogenético, certo? Por quê? Porque veio via genética para ela, filogenética. Mas lá no passado, quando uma mãe ia fazer alguma coisa, ela normalmente fazia o quê? Pedia para alguém ajudar, ou levava o filho para todos os lugares. Por quê? Porque deixava ali, virava, morreu, certo? Então, lá no passado, ela aprendeu isso. Isso foi sendo passado via cultura de uma sociedade para outra. Hoje, não só via cultural, mas via filogenética também, porque você acabou herdando isso, a mãe, às vezes, fica preocupada, deixa o filho um pouquinho ali, nossa, não queria deixar, ficou preocupada. Por quê? Porque ela herdou aquilo ali, né, dos seus antepassados. Não só daquela vida, mas dos antepassados dela também. Então, isso como foi uma coisa muito importante para ela, isso vai estar sempre em voga. Esse é o primeiro problema da empresa do SBP. Quando ela fosse falar do produto tóxico dela, né, para matar um inseto, mesmo que fosse um produto para usar perto das crianças, olha que loucura. Eu vou vender um produto tóxico para usar perto da criança. Então aquilo ali já era um problema. Qual que foi a jogada ali do SBP? Para ela fazer esse produto tóxico, né, que vai para a criança, ela fez o seguinte: eu vou diminuir um pouco a toxicidade desse produto. E para isso ela usou elementos mais sustentáveis, que eram menos tóxicos e eram mais sustentáveis. Qual que é o problema? Para você utilizar isso, elementos tóxicos e menos tóxicos e mais sustentáveis, você deixava o produto mais caro. Então você vai vender um produto que a mãe não quer comprar, e você, além de fazer um produto que a mãe não quer comprar,
esse produto vai ser mais caro do que o dos outros concorrentes. Olha que porcaria, né? E aí um dos efeitos que foi utilizado foi o efeito contraste. Esse é um efeito que foi pesquisado pelo neurocientista chamado Richard Davidson, diretor do Laboratório de Neurociência Afetiva da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que basicamente é o seguinte, pessoal: quando você sente repulsa por um produto, o outro produto, normalmente, né, o concorrente lá que está no posicionamento no segundo lugar, ele vira o preferido. Por isso que muitas vezes no passado, né, a gente ouve falar de pesquisas que eram compradas para falar mal de um produto, né? Porque naquele momento que o cérebro vê que aquele produto é ruim, automaticamente ele vai para lá para o outro concorrente mais provável, né? Então, obviamente, existia um risco das empresas que pagavam essas pesquisas do cara migrar para outro concorrente, não para ele. Mas normalmente isso era muito estudado, né? Normalmente o cara já sabia que ele era o substituto primário, né, daquele produto. Quando não tem a marca X, eu vou para a marca Y, né? Então, basicamente isso. Então, o que o SBP começou a utilizar? Começou a trabalhar a noção de que se eu sou sustentável e sou mais caro, né, o que eu tenho que mostrar é que eu sou bem melhor do que os meus concorrentes, né? Então, o que acontece? Como a gente falou, né, os produtos mais caros eles geram uma experiência desagradável para o cérebro. E aí, quando eles utilizaram os produtos sustentáveis, eles começaram a perceber que, ao falar que o produto era sustentável, isso acalmava a amígdala, apaziguava a amígdala, né? Então, aquela amígdala que estava latente, ela começava a desligar. E aí, o que acontece? Trabalhar com o tema saudável era muito importante, por isso que ele virou sustentável. Na época, não existia tanta rede social como hoje, né? Então, o que a gente chama de influenciadores, né? Eram basicamente grupos, mães que tinham grupos de mães, né? Que tinham, na época tinha muito Orkut também ainda, né? E tudo mais. Então, começando Orkut, tinham aqueles grupos de UOL na internet, esse tipo de coisa. E aí hoje a gente chamaria isso de grupos e comunidades, né? Do Facebook ali, do TikTok, do Orkut, ó, do Instagram, então aqueles canais, né? E tudo mais. Hoje você consegue até fazer anúncios para quem vai em determinados canais do YouTube, em determinados sites, né? Da internet. Então hoje você consegue nichar, atingir esses grupos dessa maneira. Na época, como isso não tinha essa possibilidade, o que eles faziam era convencer lá essas influenciadoras, essas donas de grupos. Porque aí, até hoje tem isso, né? Um monte de grupo de mãe. Uma mãe normalmente traz aquela informação, passa para as outras e aquilo ajuda muito no convencimento. Então isso foi uma estratégia que foi muito utilizada na época, que hoje é muito mais fácil da gente usar, né, pessoal? Com a internet. Então, tá lá, né? Há milhares de grupos de mães que gostam de trocar informação e cooperar entre si. E aí o que acontece é que quando uma mãe traz um produto para o outro, aquilo gera uma sensação de pertencimento. Pertencimento, pessoal, está relacionado à ocitocina. Prazer é o seguinte: a dopamina motiva, ela não é prazer, ela é motivação. Ela está relacionada no primeiro momento, quando eu vejo uma recompensa ou uma punição provável para alguma coisa. Né? No caso do prazer, é uma recompensa. Então, eu vi que tem uma recompensa provável, eu motivei, dopamina. Aquela recompensa, ela me trouxe lembranças felizes. Por exemplo, poxa, que legal isso aqui, vou comprar porque isso me traz lembranças legais. A gente está falando de endorfinas. São endorfinas que a gente vai conseguir verificar ali na tua corrente sanguínea. Né? Como neurotransmissor ali, não só neuronal, né, como na tua corrente sanguínea sendo metabolizado pelas células. Depois a gente vai conseguir ver a serotonina. A serotonina, ela está relacionada ao final. Você acabou de fazer aquela compra e falou, putz, fiz uma boa compra, né? Então é a serotonina que está relacionada. E a ocitocina, ela está relacionada com a sensação de pertencimento. Então, quando a gente tem todos esses estímulos, né? E a gente consegue ver a ocitocina presente, a gente percebe que aquele pertencimento aconteceu. Por exemplo, o clube de fidelidade, os grupos de mães. A ocitocina, ela está muito presente quando você tem essa sensação de pertencimento. Torcedores do mesmo time de futebol, mesmo que sejam pessoas que não se conheçam, e, obviamente, pessoas da mesma família, casais, mãe e filho, né? Em todas essas situações a gente vai conseguir ver a ocitocina. O bom é que a ocitocina, como situação de pertencimento, ela vai ser muito bacana para que eu possa convencer as outras pessoas, né? Porque eu tenho
uma confiança, eu tenho um pertencimento ali em relação àquela outra pessoa, então eu posso sim utilizar o que ela está falando. Eu vou passar aqui rapidamente, pessoal, a propaganda, para que a gente possa ver. Eu vou tirar aqui só para poder passar com som, né? Eu botei uma IA para ficar anotando a aula, a IA já foi embora, acho que ela tem um tempo, né? Descobri agora. Mas pelo menos metade da aula também eu vou disponibilizar por IA para vocês lá. Embora eu acho que a nossa assistente já resolva isso de maneira muito, muito boa, né? Mas vamos botar lá também, né? Pessoal, se não tiver saindo o som, vocês me avisem, por favor. Eu vou dar play aqui, teoricamente é para o som sair, tá? Filho, o que aconteceu? Mosquito. Mamãe, os mosquitos ainda estão me picando. Assim como o aerosol SBP Noites Tranquilas protege você dos mosquitos. A diferença é que ele age continuamente a noite toda. Te peguei! SBP Noites Tranquilas. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. Maravilha. Vou tirar agora aqui o compartilhamento, beleza? Vou voltar aqui para a nossa telinha. Acho que todo mundo já deve conhecer esse comercial, né? Deve lembrar dele, né? Bom, vamos debriefar então esse comercial, pessoal. Basicamente, o filme começa aí. Uma criança que não consegue dormir porque está sendo atacada por mosquitos. Então, não sei se vocês repararam na música, mas a música que começa, ela é uma música que gera um clima de ansiedade. Como é que a gente consegue enaltecer esse clima de ansiedade? Primeiro, os rostos, né, pessoal? A gente tem aqui no nosso cérebro uma área chamada. Eu já detonei ali a outra metade do cérebro, né? Deixa eu botar aqui essa metade aqui no esquema. Deixa eu tirar o cerebelo aqui, que o cerebelo. Ah, garoto. Peraí, beleza. Vamos lá. Deixa o cerebelo aqui no cantinho. A gente tem uma área aqui na parte. Deixa eu tirar o cerebelo. Vamos lá, sem cerebelo. A parte occipital do nosso cérebro é onde a gente processa a imagem. Né? Aqui está a parte frontal, aqui está a parte de trás, a parte occipital. Essa parte aqui é onde a gente processa todo o visual. A gente vai processando umas primeiras camadas aqui a parte de elementos visuais, depois cores, né? Depois formas. E a gente tem uma área aqui embaixo chamada área fusiforme. Ela está relacionada ao processamento de rostos. É por isso que às vezes você vê rosto lá num carro, os dois faróis na placa. Você vê rostos em um monte de lugares que, teoricamente, não existem rostos, né? A gente tem uma área exclusiva para reconhecer isso, porque isso foi muito importante no nosso passado, né? Expressões de pessoas com raiva, com felicidade, né? Foram muito importantes para a gente entender como reagir a elas, principalmente na época em que a gente não tinha linguagem, né? Não tinha palavras ainda, tinha urros e sussurros, né? Isso foi muito importante. Então, quando a gente demonstra ali aquelas faces, né? Aquela fisionomia triste, cansada, aquela expressão de tristeza, preocupação, aquilo ali já cola direto no nosso cérebro. Essa área fusiforme, ela já reconhece e já passa a informação para áreas como o nosso sistema límbico, que vão, por exemplo, através de neurônios espelhos, entender ali ou tentar se colocar no lugar daquela pessoa, né? O neurônio espelho a gente conhece muito pelo bocejar, né? Alguém boceja aqui de um lado, a outra pessoa boceja do outro, né? Então, os neurônios espelho foram descobertos por acidente, numa interação com macaquinhos, né, e tal. Então, o cientista italiano, esqueci o nome dele, mas Jasono, sei que lá, Jasono, esqueci agora o primeiro nome dele, foi ele quem qualificou ali os neurônios espelho, né? Então, quando a gente está tratando dessa parte de empatia, quando a mãe vê outra com aquela cara, até porque mãe sabe, né? Criança que não dormiu de noite é o quê? Vai para a escola irritada, cheia de problema, pode vir uma ligação na escola porque arrumou uma encrenca na escola, em casa também, de repente, vai dar problema, né? Então, quem tem filho entende e sabe como que a criança cansada é problema, né? Então, nesse momento, acontece o sequestro da amígdala, né? Então, o que o comercial faz depois? Ele mostra um escudo repelente. Ele mostra não só que a pessoa usou o repelente na área, como ele usou um estímulo cultural e ontogenético, né,
que vai lembrar a pessoa de proteção. Por que cultural? Porque aquele domo, aquela proteção, né, é algo cultural, né? Todo mundo entende aquilo ali como proteção. E ontogenético, por quê? Porque você conhece aquele estímulo. Não adianta nada eu colocar um elemento visual na minha tela, na minha propaganda, que a pessoa do outro lado não vai reconhecer. Quem viu Chaves, né, quando era criança, talvez se lembre de um episódio que ele estava na aula e ele fala com o professor Girafales que ele fez uma xirinfômpula. Basicamente era um desenho cheio de rabisco. E aí ele fala para o professor Girafales assim, ficou igualzinho, não ficou? Aí ele ficou igualzinho, nota 6. Aí ele fala, poxa, se ficou tão igualzinho, por que não merece uma nota 10, né? Então o que acontece? Na cabeça do Chaves, ele sabia o que era uma xirinfômpula, mas na cabeça de mais ninguém no planeta, aquilo existia, porque foi ele que inventou naquele momento. Então, quando a gente vai expressar um estímulo, é importante que ele não seja uma xirinfômpula, né? Que ele não seja um estímulo que só você, a equipe de marketing que está trabalhando com você, entendem, né? Tem que ser um estímulo que aquele público entende como você está querendo expressar ele, né? Não adianta você colocar um estímulo que você acha que vai ser entendido daquela maneira. Você tem que ter certeza que aquele estímulo vai ser entendido dessa maneira. Então, esse escudo protetor, ele é entendido. A única coisa que eu brinco que faltou ali, né, que podia ter colocado, né, provavelmente foi reprovado, foi o mosquitinho ir batendo no escudo e voltando, né? Eu acredito até porque não é isso que acontece, né? Simplesmente o mosquito não quer chegar perto, né? Talvez isso fosse dar um problema jurídico, não sei, né? Não é a minha área, mas basicamente esse escudo ele tem essa opção, né? Essa função, desculpa, que é de demonstrar a proteção ali, sem ser só na musiquinha. E aí, por fim, o que acontece? A criança está disposta e brincando na cama. Só que olha só que legal, galera. Uma coisa que às vezes passa batido é que quando a mãe entra no quarto, a criança não está na cama. E ela olha para procurar onde está o filho dela e ele pula de trás da cortina, todo feliz e motivado. Então, olha que loucura. Olha quanta informação tem aí, subjetiva, que não está talvez naqueles 40 bytes da consciência. Ela chega de noite, ambiente escuro, trevas, né? Ambiente escuro, uma música de preocupação, rostos de preocupação. Ela abre, a criança está encolhida dentro do baú, ou seja, ela está presa com a rosto de preocupação, né? E a frase de preocupação. E aí, quando ela volta, já está de manhã, então, claro, né? Já não tem mais trevas, está tudo claro. Quando ela abre o quarto, a criança também não está na cama. Mas ao contrário da primeira parte, que ela estava presa ali no baú, ela pula de trás da cortina, e quando ela pula de trás da cortina, ela está arrumada, gente. Ou seja, ela acordou antes, talvez deu tempo até de ir no banheiro, lavar o rosto e tal, bababá, se arrumou, se escondeu, esperou a mãe chegar no quarto e pulou. Ou seja, ela teve uma noite maravilhosa de sono, super tranquila. E aí depois, quais são os rostos? Rostos felizes e alegres para acalmar a amígdala da mãe. Então, entendem que a gente utiliza, num primeiro momento, o sequestro da amígdala para atrair atenção e passar uma mensagem, ali um problema, né? E depois a gente apazigua essa amígdala com a solução. E quem traz a solução é o nosso produto ou serviço, né? Mas não é só mostrar o problema e solução, é utilizar esses elementos que vão colar a atenção no nosso cérebro. Então, o problema ele tem que estar relacionado ali ao ambiente. Então, aquele ambiente tem que ter um contraste de um para o outro. Um ambiente de problema é diferente de um ambiente de problema solucionado. A fisionomia das pessoas no ambiente de problema é diferente da fisionomia no ambiente de problema solucionado. A música é diferente, né? Os estímulos são diferentes, as cores podem ser diferentes. Quanto mais você trabalhar esse contraste, né, mais você vai conseguir passar essa mensagem via ontogenética, que o cara às vezes nem está se lembrando, mas aquilo está colado, porque nas outras situações de consumo, na vida dele, também um monte de outras propagandas de filmes, na percepção que foi construída ao longo da vida dele, aqueles estímulos significam ruim e outros estímulos significam bom. Então eu estou colando estímulos ruins para mostrar o problema para o cara, e
e estou colando os estímulos bons para mostrar que eu resolvo esse problema melhor do que todo mundo, né? Nesse caso, foi a amígdala materna. A gente poderia fazer aqui um exercício com o IA, pessoal, mas esse exercício com o IA, ele vai ficar para o próximo, daqui a 2 semanas, né? Que é a nossa mentoria em grupo. Por quê? Porque a gente vai usar esse mesmo conceito para poder criar uma propagandazinha de IA. Essa propaganda não vai ficar pronta, tá, pessoal? Alexandre, essa propaganda está pronta para eu usar? Eu vou usar para o resto, posso já pegar ela e postar e meter pau no tráfego, mandar para a televisão para poder passar? Não, pessoal. Não, pelo amor de Santo Cristo. Essa propaganda com o IA, que a gente vai fazer um prompt ali no chat GPT, depois ele vai organizar esse prompt de acordo com o seu segmento, com o seu problema para resolver, e aí a gente vai usar uma ferramenta gratuita chamada InVideo.ai. InVideo, né? Até aqui eu vou escrever aqui nas mensagens. Eu não vou escrever, né, pessoal? Eu vou mandar para vocês logo o link, né? E aí, quem quiser já ir brincando com a ferramenta. Então, botei o nome errado. InVideo. Isso mesmo. Vou botar aqui a ferramenta para vocês. Não é em vídeo, não, peraí. Deixa eu dar o play aqui que eu vou descobrir qual é essa ferramenta, galera. Foi lá para o Drive. Pode lembrar aqui qual é a ferramenta, tá, pessoal? Rapidinho. Vou para o Drive mesmo, que eu acho que no Drive ele tem. Lembra qual é a ferramenta? Da aula de que faz vídeo, que a gente fez alguns vídeos até, inclusive. Galera, esqueci o nome da ferramenta. Deixa eu. Em vídeo aí. AI. Não, putz, foi. É invideo.io. Eu botei .ai, é .io, por isso que eu vim aqui pegar. Essa mesmo. Por isso que eu vim pegar o link aqui para vocês. Para não dar o link errado, né, pessoal? Sacanagem. Dar o link errado, né? Pessoal, o link está aí, tá? Está aí nas mensagens. Por que eu usei essa IA? Porque ela é gratuita, faz vídeo de 5 minutos, entendeu? Então a gente vai mostrar agora, basicamente, rapidinho, en passant, o exercício que a gente vai fazer no nosso próximo encontro, daqui a 2 semanas, que é a mentoria em grupo. Por que mentoria em grupo? Porque vocês vão trazer os problemas que vocês estão enfrentando aí e a gente vai resolver, falar sobre como resolver esses problemas, né? E mostrar para vocês como fazer esse videozinho. Como eu falei, esse videozinho, ele é mais um RAF, um sketch, para você mandar para o seu designer, para você que é designer, depois clicar de repente. Essa ferramenta é legal que ela te dá os elementos, depois você abre, ela fica igual um After Effects, né? Igual qualquer ferramenta de edição de vídeo, né? Ela abre a timeline e você pode clicar nos elementos e mudar foto, mudar fonte, escrever ali. Ela cria também modelo de IA, né? E tal, blá, blá, blá. A única coisa que tem que fazer é fazer um cadastro. Por isso que eu já estou dando o link para vocês. Vocês já podem ir se cadastrando, brincando com a ferramenta. E eu já vou mostrar aqui, basicamente, qual que é o exercício. Porque quem quiser já fazer e trazer na mentoria em grupo, já pronto para a gente debater, para a gente poder falar, vai ser mais eficiente, porque aí a gente ganha tempo, né? A gente consegue analisar mais projetos dos coleguinhas. Beleza? Deixa eu andar aqui com a nossa apresentação, só para a gente poder mostrar o que vocês podem já fazer para adiantar para daqui a 2 semanas, né? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente pode definir para vocês já irem separando é qual que é a principal urgência oculta, dor ou medo, né, do cliente que você vai fazer essa solução. Urgência oculta, o que é urgência oculta, pessoal? É o problema que ele não se lembra, mas quando acontece dá uma baita dor de cabeça, né? Então, aquele problema que a pessoa nem se recorda. E aí quando ela fala, putz, cara, aconteceu esse problema e eu não tenho aquela peça, aquela solução agora, porque eu nem pensei nisso.
né? Então, a gente sabe muito bem que isso acontece de vez em quando na nossa vida. Uma dor é um problema que acontece, qualquer problema. Qualquer problema gera uma dor, né, pessoal? Então, é isso. E o medo são alguns casos que são simples de resolver, mas às vezes se complicam. Então, no exemplo, né, que eu vou passar para vocês, foi o exemplo que a gente fez, por exemplo, para a autopeça, que era uma coisa bem inusitada mesmo. Então, uma pessoa, por exemplo, que quebra ali o pneu, fura o pneu, né? Ou quebra alguma coisa do carro ali no meio de uma estrada, pode ser uma coisa muito simples de resolver. Mas aí, se você está no meio da estrada com a sua família e quebra o pneu, já é mais difícil de resolver. Se essa estrada está escura e não tem luz nenhuma, só a luz do farol, já fica muito mais difícil de resolver. Se você pega o celular e ele está sem sinal, fica pior ainda. Se você não tem nem bateria de celular, se não tem uma lanterna no carro, como é que você vai trocar o pneu, né? Então, um problema que pode ser simples, ele pode ser elevado à 10ª potência, né? Então, é disso que se trata esse primeiro momento. Como que a gente pode pegar um problema simples e elevar ele à 10ª potência? Trazer todos os problemas, dores, objeções e urgências ocultas de uma vez só, né? Depois a gente vai descrever uma cena aterrorizante sobre a resposta da questão 1. Então eu tenho todos esses problemas, dores e urgências ocultas. Agora eu vou criar uma cena. Qual que é o clima dessa cena? Então eu tenho que desenhar esse clima. Pode ser medo versus coragem. Pode ser... vou botar caro versus barato e você vai trazer elementos ali, por exemplo, o cara vai pegar o produto e o produto espeta, o produto queima e o outro apazigua, né? Estou dando um exemplo bem chulo, mas só para mostrar que é uma questão de contraste. Aqui é uma questão de contraste. Você vai descrever a cena, lembrando que a outra cena vai ser antagônica a ela, né? Quais expressões faciais as pessoas estão fazendo, muito importante. E qual sentimento está presente na cena. Você vai representar isso através de cores, elementos como formas, sons, né? Olha só, pensa o seguinte: 51% da nossa tomada de decisão ela é ambiente, 49% genética, ontogenética, filogenética e cultural. Beleza? Então, esse 51% que é ambiente, é o ambiente, gente. Então, o que tem naquele ambiente? Qual o estímulo que eu posso antagonizar no outro ambiente? É um estímulo tátil, é um estímulo visual, é um estímulo olfativo, é um estímulo palatável, é o estímulo, né? São os estímulos sensoriais. Num ambiente é de um jeito, no outro ambiente é do outro. Beleza? No primeiro, né? É aterrorizante, é um problema elevado à 10ª potência, com todos os layouts e estímulos e coisas possíveis que vão estar ali na tela, ajudando a passar essa mensagem, né? E aí agora a gente vai responder essa outra pergunta. Por que uma situação como essas desperta esse sentimento nos clientes? Então aí você vai definir. Porque aí o cliente não consegue chegar à recompensa que ele queria, porque aí no meio do caminho o cliente vai ter um problema, ele vai perder alguma coisa, ele vai perder um dinheiro, ele vai perder uma oportunidade, né? Por que essa situação desperta esse sentimento no cliente? Isso aí vai ajudar a roteirizar, né? E agora a gente vai descrever justamente a situação, como ela vai ser resolvida pela empresa. Então, como a gente falou, a gente vai levar o cara ao pior problema da 10ª potência e depois a sua solução vai tirar ele desse problema. Só que quando a sua solução tirar ele desse problema, gente, o mundo mudou. Concordam? Se eu tenho um ambiente que eu estou mostrando o problema e eu tenho um ambiente que eu estou mostrando a solução, o ambiente todo tem que mudar, o mundo tem que mudar. Se não mudar, eu vou acionar o pré-frontal do cara. Eu vou depender dele entender que aquela porcaria mudou, que agora está claro, que agora... Por mais que ele possa entender isso de forma subjetiva, é muito mais difícil, entendeu? Então, se eu mudar o ambiente, mudar a situação, mas o cenário é o mesmo, o meu cérebro ele não tem tantos elementos para ele colar lá no engrama para mostrar que o cenário também mudou. Então, são aqueles elementos que eu falei quando vierem as 10.000 conexões para gerar um potencial de ação, vão sim fazer toda a diferença. Isso vai fazer tanta diferença, pessoal, que existe uma corrente de neurocientistas que fala que a gente não tem livre-arbítrio. Porque como a nossa tomada de decisão, nosso potencial de ação, ele é uma média de como a gente agiu no passado, logicamente, a gente sempre toma uma decisão com base na média das decisões passadas.
Então, teoricamente, a gente realmente não tem livre-arbítrio. Só que o que acontece, pessoal? Quando você vai tomar uma decisão e você para, pré-frontal, dopamina no pré-frontal, motivei para fazer alguma coisa, e aí, de repente, vi que eu não tenho informação, ao invés de eu fazer por impulso, eu vou e dopamina funcionou no meu pré-frontal, freou e falou assim, cara, não toma essa decisão agora. Vamos pesquisar. Aí você vai lá no Google, vai lá no YouTube, e aí você começa a ver vídeo, você começa a aprender mais sobre aquela situação. O que você está gerando? Repertório. Você está gerando conhecimento ontogenético. Beleza, não é o conhecimento prático. A pessoa está fazendo. Isso gera menos aprendizado do que o conhecimento prático. Mas o conhecimento de observar também é capaz de gerar conhecimento para a gente. Né? Também é capaz de gerar engrama. Também é capaz de gerar experiência. Não tão forte quanto o conhecimento prático, mas igualmente útil. Né? Você não precisa ver que alguém meteu a mão ali e morreu eletrocutado na grade. Só de você ver, você já se motivou o suficiente para não cometer esse mesmo erro. Né? Então, pessoal, até perdi aqui o fio da meada. Marcos, pessoal, além do TDAH, eu tenho uma coisa chamada prolixia. Então, o que isso significa? Que eu estou falando de uma coisa e me perco. O que eu estava falando? O Max também é prolixo. Pessoal, eu estava usando aqui o filogenético, ontogenético. Se alguém lembrar, me lembra aí, pessoal. Joga aí nas mensagens. Estava usando o filogenético, ontogenético para descrever a situação. Tá, para explicar por que uma situação, o ambiente tem que ser completamente diferente do outro. Né? Porque a gente vai utilizar toda a informação do nosso passado, mesmo que seja aquela aprendida e não vivida, né, para gerar o repertório. Então, quando a gente adquire informação, a gente está gerando mais repertório, ou seja, eu tenho mais conexões para aquela tomada de decisão, certo? Então, eu brinco que é o seguinte, a gente tem sim livre-arbítrio, desde que a gente pare para refletir. Se a gente estiver só reagindo ao ambiente, a gente está fazendo exatamente isso que eu falei, a gente está reagindo ao ambiente com a média de como a gente reagiu anteriormente, sendo reforçado ou punitivo. Né? Opa. E aí, pessoal, a gente vai finalizar, descrever como foi finalizado o caso. Né? Como eu falei, no primeiro momento, as cenas, os rostos, os estímulos todos que vão estar ali naquele ambiente, e no segundo caso, a cena antagônica. Né? Então, se um clima era de tédio, no outro é de humor, como eu falei, né? Sempre o contraste. Quais as expressões que as pessoas estão fazendo agora? Então, a expressão de um jeito era negativa, agora é o oposto a ela, positiva. E qual que é o sentimento na cena? De um jeito era negativo, agora é o oposto positivo. Música, iluminação, né? Se for uma experiência no ambiente físico, né? O cheiro também, né? O paladar. A gente tem uma aula, pessoal, lá no módulo de neurovendas, no módulo bônus, 2 aulas de neurovendas. O que é importante dessas aulas? Essas aulas foram feitas baseadas no evento que a gente fez lá na FRJ, no Parque Tecnológico, lá em Novateca, que é um prédio bonitão ali, tudo inovador, e a gente montou metade de um neuro-PDV de autopeças bem vagabundinho, né, daquele bem horroroso, e a outra metade com técnicas de neurociência. A gente usou... Marcos, pega aí o EEG para mim, por favor. A gente usou um eletroencefalograma, um óculos, né, filmando tudo que as pessoas estavam vendo, e uma câmera de reconhecimento facial para que a gente pudesse fazer as análises do ponto de venda horroroso e do ponto de venda com NeuroPDV aplicado. E aí, essa aula, que tem lá no módulo de NeuroPDV, uma é a aula ao vivo que eu dei para esses empresários e para essas pessoas. Antes da gente subir para o terceiro andar para a experiência, uma aula de 2 horas falando sobre técnicas de neurociência aplicada ao PDV, onde a gente vai poder pegar muita informação aí relacionada ao ambiente. Esse aqui é o Emotive, é o EPOC, né, que a gente usa. A gente está desenvolvendo um agora com a Firjan, né, e a gente também utiliza alguns outros equipamentos, mas esse aqui é o principal que a gente usa, porque a gente tem uma API de integração, a gente constrói softwares, né, e constrói dashboards e um monte de coisa utilizando esse equipamento. Então, Marcos, traz o óculos também, por favor.
Só para mostrar aqui para vocês o equipamento que a gente usou. Então, a gente, né, fez esse experimento lá. A segunda aula que tem lá nesse módulo bônus do NeuroPDV é justamente a aula com os insights do que aconteceu, né? Então, como era um evento para empresários do setor automotivo, depois a gente fez uma aula com esses empresários, obrigado, Márcio, para poder passar essas informações. Então, pessoal, aqui a gente tem um óculos que tem uma câmera aí no meio, não sei se vocês estão vendo, né? Então, a gente consegue analisar o que está no ambiente, correlacionar com o que a gente está vendo. E agora a gente está desenvolvendo também o software integrado ao Eye Tracker, que é aquele óculos que filma não só o ambiente, mas filma também a nossa retina, para saber exatamente para que ponto do ambiente a gente tá olhando. Então, hoje, o que a gente está fazendo é relacionar o estímulo do Eye Tracker com o estímulo daqui. Então, ao invés de você ver lá o dashboard com a bolinha para mostrar só onde a pessoa está vendo, a gente está mostrando ali, por exemplo, a pessoa está vendo esse local e tem uma atenção 30. Ao ver esse estímulo, ela aumentou a atenção dela ou diminuiu, né? Porque quando ela foi para esse aqui, foi para 20. Então, esse estímulo aumentou. Esse estímulo aqui, de repente, foi 80. Então, esse estímulo aqui, na verdade, diminuiu e esse aqui aumentou a atenção. Então, o que a gente está fazendo é correlacionar todos os marcadores cognitivos que a gente usa. Hoje a gente já tem 7 integrados, mas a gente tem 12 e está aumentando cada vez mais, né? Marcadores cognitivos são marcadores como atenção, interesse, engajamento, estresse, motivação, ansiedade, né? Relaxamento e por aí vai, né? Então a gente vai desenvolvendo isso e vai conseguindo qualificar. Beleza, é só para ilustrar. Então, pessoal, a aula de hoje é justamente para a gente poder trazer um pouco mais, né? Essa aula tem 20 minutos, né? 28 minutos lá na nossa comunidade Neuromarcas, e aqui a gente fez ela em 1h40, então eu trouxe muito mais elementos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente aproveita para tirar essas dúvidas agora, porque a gente vai ter muito mais elementos, né? Mas eu queria deixar aqui para vocês o seguinte, pessoal. Todo mundo que está aqui está no grupo de WhatsApp ou tem ali o contato de alguma maneira, né? Fica ligado na semana que vem. Quem ainda não tiver lá na comunidade, acho que todo mundo aqui é da comunidade, sabe? Uma aula de dúvidas da comunidade, né? Mas eu abri, né, de vez em quando eu abro essa aula para alguns convidados, né? Que eu estou vendo aqui. Eu estava conversando ali com alguns no início, né? Então, quem tiver aí e depois quiser, me chama. Mas na semana que vem eu vou estar enviando para todo mundo um e-mail com um super desconto aí da Black Friday para quem já é da lista de leads. Então, quem já é da nossa lista, vai receber esse descontão aí na semana que vem. E não é um desconto nem um pouquinho pequeno, tá, pessoal? Lembrando que lá na comunidade a gente tem aula nova toda semana, né? A gente tem 2 encontros ao vivo por mês, que é essa aula de dúvidas e também o workshop, né? Que é a mentoria em grupo, onde a gente vai trazer na prática o que a gente trouxe aqui para a aula de dúvidas, só que batendo no tete-a-tete com vocês. Então, vocês trazem os projetos, a gente analisa, a gente vai fazer os projetos juntos, né? Então, o objetivo é esse. Lembrando também que se você ainda não marcou a sua mentoria individual, você pode marcar, eu sempre indico fazer no meio do caminho, 6 meses aí de comunidade, porque você já teve bastante conteúdo e vai poder entender ali como que você quer aplicar isso ao seu projeto, e eu vou te dar essa ajuda, né? Vou te dar essa orientação ali no ao vivo, eu e você, e depois você vai conseguir desenvolver tudo, né? O que você precisa fazer. Quem quer fazer no início, beleza. Quem está precisando de uma luz, pode fazer no início, pode fazer como vocês quiserem, na verdade, mas eu indico quem está precisando de uma luz fazer no início para poder ganhar essa luz, né? E quem já tem uma luz, já sabe o que quer fazer, já tem conhecimento na área, já quer desenvolver, quer meter a mão na massa e quer depois trazer só para ver se ficou legal, se ficou certinho, também pode usar no final. Então, é como vocês quiserem. Essa mentoria individual vocês usam como vocês quiserem, né? Lembrando só que na estrutura aqui da comunidade, o ideal é que você veja primeiro o módulo lá na lista em Neurobrand, né? Por quê? Porque ele é a espinha dorsal do restante, né? Ali no módulo da lista em Neurobrand, você tem de modo mais direto ao ponto toda a temática, né? Que vai pegar ali o neuromarketing, que é na parte de pesquisa de mercado, de entender quem é meu público, de entender como impactar esse público, onde ele está e tudo mais. Vai pegar a parte de neurobranding, que é quando a gente vai qualificar quais estímulos, quais elementos vão ser melhores para poder gerar essas mensagens para esse público.
e vai ter ali a parte de neurodesign, né, onde a gente aplica esses estímulos no desenvolvimento das peças, né? Então ali vai de modo mais rápido, E nos outros módulos, tem lá o módulo de personas, que vai falar só sobre a parte de personas, que está lá, tem uma aula do módulo Analytics Neurobranding. Aí você tem um módulo inteiro que vai aprofundar naquela aula. Então a gente está nessa construção. Lá na primeira aula, no Seja Bem-vindo, pessoal, tem uma pesquisa. Essa pesquisa é legal de vocês responderem, para entender qual é o melhor dia e horário para as nossas reuniões ao vivo, para entender de vocês qual que é as próximas aulas que vocês querem, quais os próximos módulos, porque como a gente vai construindo todos ao mesmo tempo, eu vou muito do que vocês estão pedindo. Fala mais sobre neuromarketing, fala mais sobre neurodesign, fala mais sobre neurobranding, então eu vou trazendo as aulas de acordo com isso. As aulas que eu trouxe para o mês que vem, que é de tomada de decisão, e essa desse mês, que é a de Neuromarketing 360, trazendo sobre a amígdala, elas foram muito importantes porque elas conseguem englobar basicamente tudo. A gente consegue falar de neuromarketing, neurobranding e neurodesign nessas aulas. No mês que vem, a gente vai falar sobre tomada de decisão. Mas quem ainda não respondeu a pesquisa, quem já respondeu e tem novas ideias, quer falar lá, quer dar suas opiniões, vai lá, pessoal, porque é muito importante para que a gente vá construindo uma coisa cada vez melhor. E lembrando, né, daqui a 15 dias, se essa quarta que vem a outra, a gente está aqui para mentoria individual. A partir de amanhã ou depois de amanhã, essa gravação já vai estar disponível lá no módulo das gravações, tá, pessoal? Só o tempo do designer vir editar algumas coisas que não precisam ficar lá, né? Alguns recadinhos, coisas do tipo, para ficar a aula legal lá e subir na plataforma. Basicamente é isso que vai ficar já disponível para vocês entre amanhã, quinta-feira, e sexta-feira, já dia 16 ou 17, já vai estar disponível lá para vocês. Beleza, pessoal? E lembrando que quem tiver qualquer dúvida, depois pode falar lá, pode falar no grupo de WhatsApp. Eu respondo muitas dúvidas lá pelo BM. Eu estou nos nossos grupos de WhatsApp, então pode me mandar lá uma dúvida também pontual. Eu vou responder assim que possível. Beleza, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda bala. Se não tiver, eu vou parar, eu vou dar 3 minutinhos aí para ver se tem alguma dúvida. Senão eu já vou parar a gravação e me despedir de vocês, tá bom? Lembrando, enquanto isso, que o material está lá, tá, pessoal? Esse PDF que vocês viram já está disponível lá na aula, né, no módulo. A aula lá também, que fala mais en passant, né, mais rapidamente, também já está disponível. O complemento dessa... pessoal, o complemento dessa aula, ele está sendo disponibilizado essa semana, que é justamente quando a gente faz um dos exemplos em IA. Então, se tiver alguma dúvida também, na sexta-feira, se não me engano, essa aula já está sendo disponível, que é a segunda parte, onde a gente executa o que eu falei agora no finalzinho da aula, né? E aí a gente gera lá o modelo de IA, faz tudo lá na hora com vocês. Está sendo disponível sexta-feira, se não me engano. Quer dizer, até sexta-feira, né? Até porque a semana útil acaba sexta-feira. Bom, pessoal, acho que ninguém vai ter dúvida, né? Vou parar aqui então a gravação.